E eu queria, primeiro, fazer um panorama aqui, né? Esse governo atual, ele veio, né, com a tese de várias reformas estruturantes, né? Conseguiu entregar ali a reforma da Previdência, que, na verdade, também era um debate que já vinha na sociedade há bastante tempo, e agora a gente está com bastante dificuldade em avançar, né? A gente tem aí a reforma tributária, que está no Congresso para ser debatido, mas não tem ainda a visão do governo. Na verdade, teve um pedacinho e não tem a reforma completa. A gente ainda também não viu a reforma administrativa, mas onde eu quero chegar? Né? A gente tem visto que cada vez que a gente fala sobre flexibilização de teto, né, a gente tem uma volatilidade muito grande no mercado em relação, né, a taxas de juros. E será que, e eu vi, né, que o senhor comentou recentemente que no próximo ano nós teremos um desemprego avassalador, e eu concordo, e que seria necessário, né, fazer investimentos, né, aumentar a linha de investimento. A minha pergunta é, será que nós não deveríamos, aí a cabeça queria saber a sua opinião também, será que nós não deveríamos antes tentar avançar com essas reformas para sinalizar, né, para o mercado uma preocupação com uma condução fiscal de longo prazo e então, né, irmos adiante com uma agenda de avanço de gastos públicos, né? Qual que é a sua visão sobre isso? Olha, primeiro que essa agenda de reformas que começou com o governo Temer simplesmente não funcionou. Quer dizer, foi-nos prometido que com a emenda constitucional do teto de gastos o crescimento ia acelerar. Não acelerou. Depois foi-nos prometido que com a reforma trabalhista seriam criados milhões de empregos. Não foram criados. Foi-nos prometido que com a reforma da Previdência a economia ia decolar. Não decolou. Essa agenda de reformas é até errada. Simplesmente porque o diagnóstico é equivocado. Quer dizer, a agenda de reformas parte dos seguintes pressupostos. Primeiro, de que o Brasil tem uma crise fiscal estrutural, que não é verdade, né? E segundo, de que o setor público brasileiro está inchado, o que também não é verdade. Tá? Por que não existe uma crise fiscal estrutural? Bom, se você olhar o gráfico de dívida, tanto dívida bruta como dívida líquida, do governo geral, tá? Que inclui União, Estados e municípios, né? Você vai ver que ela estava estável até 2014. Quer dizer, a dívida só começa a crescer a partir de 2015 por conta da recessão, porque, obviamente, quando o PIB cai, ele caiu quase 8%. O denominador diminui, então a razão tem que aumentar. Né? Mas, além disso, a recessão derrubou a receita tributária, o que já aumenta o déficit primário, e o Banco Central botou a taxa de juros em 14,25% em 2015, e a conta de juros, basicamente, em 2015 e 2016, foi de 10% do PIB. Tão simples quanto isso. Se você for ver quanto que a dívida aumentou, foi exatamente o déficit nominal. Tá? E sendo que o déficit nominal, 80%, 85% dele era por conta do pagamento de juros. Tá? Então, assim, a ideia de que a gente tem um déficit, uma crise fiscal estrutural, isso é bobagem. Tá? Na verdade, foi uma crise, e continua sendo uma crise cíclica. Quer dizer, este ano, o Brasil vai fechar com o PIB, no dia 31 de dezembro de 2020, o nosso PIB estará 10% abaixo do PIB de 31 de dezembro de 2013. Ok? 10% abaixo. Como o setor público como um todo arrecada, né, entre União, Estados e municípios, 1/3 do PIB, né, isso significa que a arrecadação de impostos, como proporção do PIB, estará, grosso modo, estou fazendo aqui uma conta de padeiro, 3,5% abaixo do nível que estaria se a economia estivesse funcionando com o PIB de 2000, do final de 2013. Isso eu não estou considerando, atenção que nesse cálculo aqui, eu estou considerando apenas que a gente tivesse retornado ao nível de 2014. Agora, vamos fazer um outro exercício contrafactual. E se a crise de 2014 não tivesse acontecido? Ou seja, se a gente tivesse continuado na nossa média de crescimento histórico. De 1980 a 2014, a economia brasileira cresceu em média 2,8%. Se a gente pega o PIB de 2013, projeta para frente, com a tendência de longo prazo de 2,8%, o PIB no final de 2019 seria 20% mais alto do que o que ele de fato era em 2019. 20%. Né? Então, aí, bom, se ele fosse 20% mais alto, a arrecadação de impostos, né,
contribuições, etc., ela seria de 1/3 disso aí, ela seria 6% do PIB. Mais alta. Tão simples quanto isso. Então, o nosso problema não tem nada de estrutural, nosso problema é conjuntural. É uma crise fiscal conjuntural. Né? O problema é que a mídia fica, e o pessoal do mercado financeiro fica toda hora bombardeando, não, porque tem o Estado está inchado, porque tem excesso de gasto, porque tem uma crise estrutural. Não tem. É cíclico. Quer dizer, com esse nível de atividade que nós temos, o Brasil está hoje em depressão. Tá? Nós tivemos 2 crises, quase uma seguida da outra, 2014 e 2016, não recuperamos o que caiu em 2014 e 2016, entramos em outra. Assim, sendo muito otimista, a economia brasileira vai cair 6% esse ano. Né? Bom, 6% com 5% que a gente ainda estava devendo da crise anterior são 11%. 11% de queda de PIB. Então, isso é depressão. Quer dizer, e quando tem esse nível de ociosidade dos fatores de produção, você tem que gerar demanda. E essa demanda não vai vir do setor privado. Não adianta ficar invocando teoria dos anos da década de 20 do século passado, que é isso que esse pessoal está fazendo, né, usando teoria pré-keynesiana, né, para tentar argumentar que a gente tem que avançar pela agenda de reformas. Essa agenda não vai nos trazer recuperação econômica. O que vai nos trazer recuperação econômica é aumento de demanda. Neste momento, tem que vir do setor público, porque ela não vai vir do setor privado e não vai vir do setor externo, porque o mundo inteiro está em recessão. Quer dizer, em 2003, a gente conseguiu se recuperar da recessão de 2002 por conta da demanda externa. Foram as exportações que nos puxaram. Mas agora isso não está disponível. Embora o câmbio esteja mais razoável, fato que o mundo inteiro está em recessão. Então, não vai ser demanda externa. Né? Então, assim, não tem outro jeito. Você vai ter que ter uma... Assim, eu não gosto desse termo flexibilizado, teto de gasto, porque eu acho que o teto de gasto está errado. É uma regra ruim, regra fiscal ruim. Né? O ideal, né, que é o que é feito, por exemplo, na Alemanha, a Alemanha tem uma regra fiscal que é uma regra fiscal de déficit estrutural. Quer dizer, a Alemanha está na sua... Não é exatamente da Constituição, mas ela tem uma regra fiscal que diz o seguinte: o déficit fiscal estrutural do governo alemão pode ser, no máximo, 0,35% do PIB. O que é o déficit fiscal estrutural? É o déficit que a economia teria, que o governo teria, caso a economia estivesse operando com pleno emprego da força de trabalho. Isso é uma regra fiscal que faz muito mais sentido. Por quê? Porque quando a economia entra em recessão, o déficit aumenta. É óbvio que vai aumentar, porque vai cair a arrecadação. E você vai ter que fazer medidas, né, algumas de aumento de investimento para recuperar a economia. Né? Mas isso é cíclico, não é estrutural. Entendeu? Então, o que você tem que ter é uma regra desse tipo. E a metodologia de cálculo de déficit estrutural a gente tem. A Instituição Fiscal Independente calcula, o Banco Central calcula, o IPEA calcula. As metodologias são diferentes, mas você pode tomar uma média deles e colocar como regra fiscal. Lógico que alguma regra fiscal tem que ter. Né? Ainda mais com esse governo. Eu não quero dar cheque em branco para o Bolsonaro sair gastando. Né? Mas agora, tem uma regra de gasto. O Brasil é o único país no mundo que colocou na Constituição teto de gasto. É o único. Não existe outro país que adotou essa regra. Por que nós somos os diferentes? Essa é a pergunta. Por que tem que estar na Constituição? A França tem teto de gasto? Tem. Um plano plurianual. Mas é um plano que vale para vários anos. Não está na Constituição. É o legislativo que decide, né, a partir das propostas do executivo. Né, e pode ser revisto se acontecer alguma coisa que não estava inicialmente antecipada. Enfim, eu acho que... Agora, o mercado financeiro fica nervosinho? Bom, o mercado financeiro nos Estados Unidos está nervosinho com o Biden. Está valendo hoje no Valor Econômico. Eles já estão dizendo, não, mas vai ser ruim para o mercado de ações se o Biden ganhar. Sabe por que vai ser ruim? Porque se o Biden ganhar, a primeira coisa que ele vai fazer é botar um New Deal verde para os Estados Unidos. Aí as empresas de petróleo vão perder dinheiro. Aí cai as ações dela na Bolsa de Valores. Ele vai regular mais o sistema financeiro, vai cair o valor das ações dos bancos. As escolhas políticas da sociedade. Né? Aí o mercado financeiro fica nervosinho. And so what? Por que a decisão de política econômica tem que ser influenciada pelo humor do mercado financeiro? Isso aí, simplesmente, o humor é passageiro, enfim. É que nem TPM.
desculpe, mas isso realmente não faz sentido pautar política econômica pelo humorzinho do mercado financeiro. Hoje a bolsa caiu, hoje a bolsa subiu, hoje o dólar subiu, and so what? Enfim, o tempo muda o tempo todo. Desculpe o trocadilho, mas as condições meteorológicas mudam constantemente. E daí? Você vai deixar de fazer alguma coisa por causa de mudança da instabilidade das condições meteorológicas? Isso realmente não faz sentido.